Foi feita uma pesquisa sobre qual o desejo mais universal do ser humano. Vocês sabem qual o desejo que alcança todas as pessoas em todas as culturas? É o desejo de ser feliz. Todas as pessoas desejam ser felizes. Quem aqui quer ser feliz? Levante a mão. Todos desejam ser felizes. Mas o que é ser feliz? Bem, aí existem várias opiniões, né? Numa livraria você vai encontrar muitos livros sobre a felicidade, pessoas que ensinam como alcançar a felicidade, profissionais que ensinam as pessoas como ser felizes, mas em muitos casos eles próprios não são felizes. E em toda a história, o sentido das grandes construções teóricas, o sentido da filosofia tem sido elaborar respostas para as questões da vida para as quais o homem possa responder a fim de alcançar a felicidade. No século XVII, os filósofos pensaram que a felicidade poderia ser alcançada através do progresso da ciência. Eles pensaram assim, o conforto, o bem-estar que vem da evolução tecnológica vai conduzir as pessoas à felicidade. E começou a era da modernidade. O Deus do mundo era a razão, a ciência. Mas as pessoas descobriram que o progresso da ciência não satisfez as necessidades essenciais do homem. Então as pessoas se desiludiram. Na verdade, o homem já dotado de muito conhecimento tecnológico, provocou 2 grandes guerras com mortalidade de milhões de pessoas. E as pessoas se desiludiram daquela crença de que a razão e a ciência traria a felicidade delas. E depois do período das grandes guerras, ou na verdade entre as 2 grandes guerras, se desenvolveu a filosofia que deu início ao que nós chamamos de mundo pós-moderno. As pessoas não confiam mais na ciência ou na razão, elas pensam que a fonte da felicidade está nelas mesmas, dentro de si, nos seus sentimentos, nas suas emoções. E nós vivemos esses dias, cada um faz a sua experiência, cada um tem a sua própria verdade, mas eles ainda não encontraram a felicidade. As questões essenciais continuam sem respostas. Irmãos, por que bilhões de pessoas não são felizes? Porque elas vivem no sistema do mundo. E o sistema do mundo não se modificou, ele é o mesmo. Tanto é que o apóstolo João havia escrito em 1 João capítulo 2, verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Vocês já pararam para pensar sobre o que faz o mundo girar? São essas 3 coisas que o apóstolo João mencionou. Ter prazer, que é a concupiscência da carne, ter coisas, que é a concupiscência dos olhos, e ser socialmente reconhecido, que é a soberba da vida. Esses 3 fatores são o que fazem o mundo girar em todos os tempos. Alguns são hedonistas, vivem para ter prazer, estão sob a concupiscência da carne, prazeres sem limites, novas sensações, novas experiências sexuais. O objetivo delas é divertir-se, gozar a vida. E já na antiguidade, os epicureus pensavam assim: o sentido da vida, a felicidade está em encontrar prazer o máximo de vezes possível. O objetivo da vida é divertir-se, desfrutar das coisas. Para outros, o sentido da vida é ter dinheiro ou coisas, estão sob a concupiscência dos olhos. Trabalham excessivamente para terem casas luxuosas, roupas caras, carros espetaculares. Ter essas coisas não é pecado em si mesma. O problema é que muitas pessoas vivem para isso, exclusivamente para isso. Acordam de madrugada, passam o dia inteiro correndo para obter bens materiais e assim vivem a correria desenfreada atrás dos bens, do materialismo e
não alcançam também a felicidade. Um terceiro grupo pensa assim: a coisa mais importante é ser reconhecido socialmente, ter status, ter fama, e eles fazem qualquer coisa para adquirirem poder e status, ou para terem os seus 15 minutos de fama. E você ser socialmente reconhecido em si também não é pecado, mas quantas pessoas às vezes se expõem ao ridículo, como nós vemos aí nos reality shows, pessoas que se expõem ao ridículo para também alcançarem a concupiscência, os seus momentos de fama. Eles estão sob a soberba da vida. Se você pudesse ver o que motiva os milhões de pessoas que vivem nessa cidade, se você um dia parar no centro e ficar observando as pessoas caminhando de um lado para o outro, você vai perceber que esses são os 3 desejos que fazem o mundo girar. A concupiscência da carne, o desejo de ter prazer desenfreado, a concupiscência dos olhos, que é o desejo de possuir coisas, e a soberba da vida, que é o desejo de ser socialmente reconhecido. Esses 3 desejos dominam homens, mulheres, jovens, velhos, ricos, pobres, pessoas estudadas, analfabetos, religiosos, não religiosos. O problema é que esses 3 desejos, levados ao extremo, causam estresse, ansiedade e frustração. Esse é o problema. Esses dias eu aprendi sobre o que é o ciclo do querer. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais obtenho, menos aprecio. Vamos repetir, né? Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu obtenho, menos eu aprecio. E o ciclo é assim. Você quer ter prazer, coisas ou status e luta muito para isso. Quando você alcança o alvo, obviamente sente alguma realização, mas não o suficiente para lhe satisfazer. Então você continua na busca de mais prazer, mais coisas, mais status, mas quando você alcança novamente o seu alvo, a realização é menor, também não lhe satisfaz, e você continua na busca que lhe satisfaz cada vez menos, mas que te dá o desejo de querer cada vez mais. Esse é o ciclo do mundo. Os desejos aumentam, mas a satisfação diminui. O resultado é frustração, infelicidade. Um exemplo típico é o caso do jovem que queria uma bicicleta. Trabalhou mais de 1 ano, vendeu picolé na rua, era uma pessoa pobre e finalmente conseguiu juntar o dinheiro. Chegou o grande dia, comprou a sua bicicleta. Ele havia lutado com tanto esforço para alcançar o seu alvo, comprou uma bike novinha, estava feliz demais, todos os dias acordava cedo, limpava a bicicleta e ia andar na cidade em grande estilo. Até que um dia um vizinho passou por ele numa moto, roncando muito forte, e de repente ele esqueceu da bicicleta, ele agora queria a moto. Trabalhou muito e conseguiu comprar uma moto e saiu acelerando e todos olharam para ele. Mas agora ele estava satisfeito. Mas será que estava mesmo? Certo dia estava chovendo, ele parou num sinal e o motoqueiro toma chuva. E ele viu que do lado dele tinha um carro ainda popular, mas com rodas de magnésio. E o vizinho olhou para ele de dentro do carro, sorrindo, com alto-falante no volume no máximo. E agora? O rapaz se esqueceu da moto, o que ele queria? Ele queria um carro. E ele conseguiu comprar um carro depois de muito esforço, mas isso já não lhe deu tanta satisfação. Para ser sincero, a maior satisfação ele havia alcançado na primeira vez, quando ele comprou a bicicleta. Mas esse é o ciclo. Quanto você mais tem, mais você quer, mas quanto mais você obtém, menos você se satisfaz. Será que alguns de nós estamos nesse ciclo? Esse é o ciclo do mundo. O que o mundo oferece é frustração, desilusão, derrota. Mas Deus não deseja isso para você. Ele oferece algo muito melhor. A Bíblia diz em Romanos 14:17: o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas é alegria e paz no Espírito Santo. Irmãos, a religião de Cristo não é uma religião de tristeza. Deus não gosta de ver seus filhos amargurados, decepcionados, de cabeça baixa, andando num canto. Não. Deprimidos. Não é a vontade de Deus para os seus filhos. Deus quer os seus filhos alegres, felizes. E o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A alegria faz parte da vida cristã. Notem que o apóstolo Paulo escrevia da prisão. E não eram prisões com conforto, como hoje se vê em alguns lugares, em alguns países. Não eram prisões com condições mínimas, né, de higiene. Não, eram prisões fétidas, úmidas, putrefatas. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras da prisão. Ele disse, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A Bíblia revela várias formas em que nós podemos manifestar a nossa alegria. O apóstolo Tiago indica uma delas, Tiago 5,13. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. A música é uma manifestação de alegria. Mesmo quando cantamos nos momentos tristes, em um funeral, em um momento em que presenciamos a partida de alguém, nós ainda louvamos porque existe esperança. Existe um resquício de alegria. O cristão sente tristeza? Sente. Também sente tristeza. Eu me recordo de Neemias, ele estava triste. Por que ele estava triste? Porque a sua cidade não tinha muros. Então ele foi para lá, liderou a construção dos muros. E nós conhecemos a história. Mas no capítulo 8 do livro de Neemias, nós encontramos um fato muito interessante. Neemias era o governador e reuniu todo o povo e pediu a Esdras que lesse a lei. E o verso 9 diz que o povo começou a chorar. Por quê? Porque eles perceberam quanta desgraça havia acontecido sobre eles, sobre os seus pais, e eles estavam ali naquela necessidade, e tudo isso porque haviam sido desobedientes. E a Bíblia diz que o povo começou a chorar. Milhares de pessoas chorando. O povo de Deus também sente tristeza. Então eles choraram, e a Bíblia diz que eles choraram muito. Mas no verso 10, Neemias dá ao povo uma palavra de esperança. Neemias capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a vossa força. No momento em que o povo estava chorando, vem a palavra de Deus, através de Neemias. A alegria do Senhor é a vossa força. Ser alegre, ser feliz é importante. Mas hoje nós vamos perceber que toda pessoa feliz tem uma característica. Toda pessoa feliz tem uma característica muito importante. Vamos ler o que nos diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Provavelmente esse foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. A primeira carta aos Tessalonicenses. No capítulo 5, Paulo nos presenteia com várias exortações sobre a vida cristã. Por exemplo, no verso 16, ele diz, regozijai-vos sempre. Agora vamos ao verso 18. O apóstolo Paulo diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E aqui nós temos uma chave para que alcancemos a felicidade. A pessoa feliz é agradecida. A pessoa feliz tem gratidão no coração. Quem é grato está sempre feliz. Por quê? Porque ele vê as bênçãos de Deus.
Irmãos, nós recebemos muitas bênçãos, né, todos os dias. Se você parar para observar as bênçãos de Deus na sua vida, eu não digo só as bênçãos assim, especiais, né, os livramentos, né, aqueles milagres que nós podemos confirmar que são coisas espetaculares, intervenções especiais de Deus. Eu não falo apenas disso. É verdade que às vezes Deus intervém de forma poderosa e miraculosa, e isso nos impressiona muito, isso nos mostra o quão Deus é bom, o quanto Ele é misericordioso, mas Deus também é bom no dia a dia. Ele nos enche de bênçãos no cotidiano. Não é apenas o ar que respiramos, não é apenas a vida que temos, isso também é muito importante, mas pare para pensar um pouquinho nas bênçãos que você recebe diariamente, desde o início do dia. Um amigo meu tinha esse hábito. Ele, no começo do dia, ele contava 3 bênçãos de Deus. Só que ele não podia receber as bênçãos, ele não podia repetir essa mesma bênção no dia seguinte. Então, imagina, ele fala sobre bênçãos diferentes que Deus dava para ele todos os dias. E a conta dele nunca parou. Nós vivemos em uma época de grande violência, né? Especialmente aqui no Brasil, uma época de grande maldade, muita imoralidade. Mas apesar de tudo isso, nós temos motivos para ter esperança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quero ler com vocês o texto de Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Notem a situação desse homem. Não é uma situação semelhante a nenhuma de nós. Ele estava em uma situação muito pior. Mas ele disse assim, Abacuque 3, 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pensem neste homem, um homem do campo, em que não há fruto na vide, em que o produto da oliveira não apareça, em que os campos não produzem um mantimento, em que as ovelhas lhe foram tiradas. E eu me lembrei agora de Jó, né? Jó perdeu tudo em um dia, menos a sua esposa. Mas ele não descreu do Senhor. Ainda encontrou motivos para agradecer. O texto continua, nos currais não há gado. Ou seja, a pessoa está literalmente passando fome, sem meio de subsistência. Mas ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus nos dá muitos motivos para agradecer e louvar. A Bíblia diz assim, muitas são, Senhor, as tuas misericórdias. No Salmo 107, verso 8, encontramos, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aqui nós somos convidados a louvar a Deus pelas suas maravilhas. Deus opera maravilhas em nossa vida diariamente. Jeremias 20, 13. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Na época de Jeremias já havia assaltantes, já havia assassinos, havia bandidos, criminosos. Mas pelo simples fato dele chegar em casa todos os dias, ele poderia agradecer a Deus, como nós também podemos agradecer. Nós chegamos em casa com vida, a minha família chegou em casa. Então eu posso dizer como Jeremias, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Os malfeitores que estão aí, às vezes andando de moto pela cidade, procurando alguém a quem possam assaltar. Hoje eles não me assaltaram, graças a Deus. Estou feliz. Eu vejo as bênçãos de Deus. Quando eu vejo as bênçãos de Deus, eu fico feliz. Aqui nós temos mais um motivo para louvar ao nosso Deus. Irmão, Deus é tão bom.
Deus é tão bom que mesmo as coisas ruins que acontecem, e elas não são provocadas por Deus, que Deus não faz nada ruim. Mas mesmo as coisas ruins que acontecem, contribuem para o nosso bem. É o que diz em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem dos que servem a Deus. Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graças. E quando ela diz em tudo, não significa agradecer pelas coisas ruins, mas pelas oportunidades que surgem, mesmo das coisas ruins. Então, se a gente parar para pensar, se a gente parar para ver bem, não existe motivo para estarmos tristes. E assim nós alcançamos a felicidade diariamente. Irmãos, a felicidade não é algo que se alcança como uma meta final. A felicidade se alcança diariamente. Quando nós reconhecemos diariamente as bênçãos de Deus. Eu quero ler uma experiência de Ellen White, que está retratada no livro Caminho a Cristo, página 117. Vou ler o texto. Diz assim: muitos através da estrada da vida pensam demasiado em seus erros, faltas e decepções, ficando com o coração cheio de amargura e desalento. Esse trecho já é muito importante, né? Quero parar por aqui e comentar um pouco. Muitos, através da estrada da vida, percebem as besteiras que fizeram, percebem os seus defeitos, as suas faltas, e ficam com o coração cheio de amargura e desalento. Eu conheci uma pessoa que era muito fiel na igreja, uma pessoa muito respeitada. E de uma hora para outra ele cometeu um pecado terrível. E ele teve que sofrer as consequências do seu pecado. E a igreja o perdoou, o recebeu de volta. Ele voltou a ser aquele irmão querido. Mas ele nunca se perdoou. Ele nunca aceitou o perdão de Deus para o seu erro. E no final ele desenvolveu um câncer, ele morreu de câncer. Porque ele viu as suas faltas, suas decepções, e ficou com o coração cheio de amargura e desalento. Aceitar o perdão de Deus é uma condição também para alcançar a felicidade. O texto continua. Durante minha estada na Europa, certa irmã que assim fazia, achando-se profundamente acabrunhada, escreveu-me pedindo uma palavra de animação. Na noite seguinte à leitura de sua carta, sonhei que estava num jardim e alguém parecia o dono do mesmo e me conduzia por ele. Quem era esse alguém? Jesus. E ela viu em visão, eu apanhava flores e fruía-lhes o aroma. Quando essa irmã que ao meu lado me chamou a atenção para alguns feios cardos que lhe embaraçavam o caminho, ali estava ela, lamentando-se e afligindo-se. Não andava pelo caminho em seguimento do guia, mas ia por entre os espinhos e cardos. Oh, lamentava ela, que pena que este belo jardim esteja assim tão feio por causa dos espinhos. Então o guia lhe disse: não te importes com os espinhos, pois só te podem magoar. Colhe as rosas, os lírios e os cravos. Quando você está caminhando pelo jardim da vida, você vai encontrar muitos espinhos. E se você decidir ir por aquele lado dos espinhos, você vai falar como essa mulher, né? Ah, que pena que esse jardim esteja tão feio por causa dos espinhos. Mas o que Jesus diz para você, não olhe para os espinhos. Eles magoam você. Olhe para as rosas, para os lírios e para os cravos. Não reclame da vida. Veja a bênção de Deus. Você tem mais do que muitas pessoas têm. E, acima de tudo, você tem mais do que você merece. Então, olhe para a misericórdia de Deus. Nós estamos aqui vivos, na presença do Senhor, reunidos. Glória a Deus.
Nós temos o privilégio de nos alimentar todos os dias, de ter uma casa, um lugar onde estar. Louvado seja Deus. Eu não mereço. É a misericórdia de Deus. São as bênçãos de Deus. E hoje é um dia de alegria. Porque nós estamos andando pelo jardim de Deus. Estamos olhando as rosas, olhando os lírios, olhando os cravos. Notem essa frase. Olhando as rosas, nós podemos olhar, né? Já pensaram nessa bênção? Nós podemos ver. Eu vou contar para vocês a história de alguém que não podia ver. Alguém que era cego, mas tinha um coração muito grato e muito feliz. Vou contar para vocês a história de Fanny Crosby, que é a maior compositora de hinos de toda a história. Ela não compunha melodias, mas ela fazia letras. E muitas das letras dos seus hinos estão no nosso hinário. Fanny Crosby nasceu em 1820, no dia 24 de março, no estado de Nova York. Seus pais eram metodistas. E Fanny era cega, mas ela não havia nascido assim. Quando ela tinha 6 semanas de vida, seus olhos começaram a remelar muito e ela chorava sem parar. E vocês sabem que um bebê ou chora de fome ou chora de dor. No caso de Fanny, ela chorava de dor e sua mãe percebeu que ela não estava bem e a levou a um médico. E lá descobriram que ela estava com uma infecção nos olhos. E o médico prescreveu cataplasma de mostarda para ela. E foi isso que deixou ela cega para o resto da vida. E a história diz que o médico teve que fugir da cidade, né, para não ser agredido pelos amigos e familiares de Fanny. O fato é que Fanny Crosby ficou cega com 6 semanas de vida. E algum tempo depois, o pai de Fanny morreu. Foi muito difícil, mas a mãe dela era muito forte, persistente, e a educou nos caminhos do Senhor. Então Fanny já cresceu sem pai. Quando ela tinha 5 anos, a sua mãe, com um grande sacrifício, buscou os melhores oftalmologistas do país, e eles disseram que o caso era incurável. Então Fanny nunca mais enxergou. Mas para ela isso não era tão importante. Porque ela considerava que a vida era um presente de Deus. Fanny tinha certeza que o Senhor estava com ela. E aos 8 anos de idade, Fanny escreveu o seu primeiro poema. E ele dizia assim, o primeiro poema de uma menina cega. Que criança feliz sou eu. Não posso ver, mas decidi ser feliz. Porque tenho muitas bênçãos que outros não têm. Portanto, eu não chorarei ou suspirarei por ser cega. Amém, irmãos? Fanny aprendeu a amar a Deus ouvindo as histórias da Bíblia. E ela aprendeu a ser uma pessoa grata. Ela aprendeu a ser uma pessoa alegre. E certa vez ela foi assistir uma conferência de reavivamento com o evangelista Moody, um grande pregador daquela época. E ele pediu que Fanny desse um testemunho. Então Fanny foi à frente, ela não estava acostumada a falar em público, mas ela leu um poema que ela tinha acabado de escrever. E eu acho que os irmãos conhecem esse poema. O texto dizia assim: meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Eu acho que vocês conhecem esse texto. É um hino do nosso hinário. Quando Fanny estava preocupada, ela repetia essas palavras para si mesma. E isso lhe trazia conforto ao coração. Com 38 anos, Fanny se casou, tiveram um filho, mas em pouco tempo a criança, como era comum naquela época, ficou doente e morreu. Fanny ficou muito triste, mas se apegou ainda mais ao Senhor, na esperança de reencontrar o seu filhinho lá no céu. E ela começou a escrever poemas, escreveu centenas de poemas, foi a maior letrista de hinos da história da igreja.
Ela não tinha habilidades musicais, mas escrevia com facilidade. Esse era um dom de Deus. Deus tinha um propósito para a vida de Fanny. E ele usou a deficiência física que Fanny tinha para cooperar na composição de hinos. E Fanny agradecia a Deus por isso. E através de músicas suas, o evangelho é levado a muitas pessoas até hoje. Irmãos, Fanny Crosby tinha motivos para ser uma mulher deprimida, mas era uma pessoa feliz, porque ela tinha gratidão aonde? No coração. O homem grato é um homem feliz. A alegria do cristão não é como a alegria do mundo. A alegria do cristão a alegria do mundo, né, se baseia em emoções passageiras. A alegria do cristão é diferente. Ela vem de uma confiança firme nas promessas de Deus e no reconhecimento das bênçãos de Deus na sua vida. A pessoa sabe que em Cristo ela está liberta, está salva de seus pecados. E isso lhe enche de alegria. Quero ler para os irmãos um texto, Maior Discurso de Cristo, página 16. A felicidade derivada de fontes terrenas é tão mutável como a podem tornar as várias circunstâncias. A paz de Cristo, porém, é constante e permanente. Ela não depende de qualquer circunstância da vida, da quantidade de bens ou do número de amigos. Cristo é a fonte da água viva e a felicidade que dele emana não pode jamais falhar. A alegria, a felicidade que Deus oferece não depende do dinheiro na sua conta bancária, embora o justo não passe fome, o justo não mendiga o pão. Está escrito. Mas a sua felicidade não depende da quantidade de dinheiro na conta. Não depende da circunstância da vida. Não depende da quantidade de bens mundanos. Porque Cristo é a fonte da felicidade. Irmãos, quem realmente nos dá felicidade? É Deus. O Salmo 16:11 diz assim: na tua presença há farturas de alegria. Veja que interessante. O próprio Cristo disse, em João capítulo 10, verso 10, ele disse assim: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O que o Senhor nos oferece não é assim um lampejo de alegria, não. Ele nos dá fartura, abundância. Em Cantares 2:4, vocês sabem que Cantares é o livro que traz o relacionamento entre um homem e uma mulher, que simboliza o relacionamento da igreja com Cristo. E tem uma linguagem, inclusive, assim, de amor, de romance, né? Em Cantares 2:4, a mulher pede ao seu homem, ela diz assim: leva-me à sala de banquete. O que o Senhor nos oferece é um banquete. O Senhor não... Ele não nos leva ali para a fila do sopão, né? Para o restaurante de R$1, não é isso não. O que Deus nos dá é um banquete, é fartura de alegria. Deus não nos dá migalhas. Irmãos, quem é que dá migalha? É o mundo. O mundo nos oferece migalhas. A inspiração diz assim, Caminho a Cristo, página 46, nenhuma felicidade legítima pode ser encontrada no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e vela pelo bem das suas criaturas. Você não vai encontrar felicidade legítima, real, autêntica, genuína no caminho que é proibido. Não. Jesus será o ajudador de todos que depositam a sua confiança nele. Eles estão ligados a Cristo e têm felicidade à sua disposição. Achei muito interessante essa expressão. Aqueles que estão ligados a Cristo
tem felicidade à sua disposição. A felicidade está ao seu dispor. Você não precisa procurar a felicidade aqui e ali, nos prazeres da vida, nos bens materiais, não precisa. Você tem felicidade à sua disposição. Conselhos para a igreja 165. Cristo mesmo disse, João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O que Deus oferece é diferente, é melhor, é incomparável, é espetacular. O que Jesus nos oferece, o mundo não pode dar. Ele oferece paz, alegria, felicidade, bem-estar. Ele oferece para cada um de nós. Ele se preocupa conosco. Ele nos oferece de graça. E nós temos apenas que pedir. Como a mulher samaritana disse, Senhor, eu quero um pouco dessa água. Eu quero essa água. Eu não tenho em mim mesmo, mas eu quero. Porque Jesus havia dito assim, essa água que eu posso lhe dar, se você beber, você nunca mais vai sentir sede, nunca. E a mulher disse, Senhor, eu quero. Os discípulos também pediram, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós não temos fé, mas aumenta. E nós pedimos ao Senhor, Ele vai nos abençoar. E vai tornar a nossa vida em um momento feliz. Nós passamos por muitas dificuldades, por provações. Todos passam. Alguns mais do que outros. Mas o Senhor promete que mesmo em meio às provações, Ele estará conosco. Para que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, na prisão, regozijai-vos sempre no Senhor. Que essa seja a nossa experiência. Amém.